Olá, meus amigos, bem-vindo ao mais um estudo, né, da lição, mais um estudo da Palavra de Deus. É muito bom estar aqui compartilhando com você mais uma vez esse material tão importante que nós temos aqui nas nossas mãos. Esse trimestre, né, nós estamos estudando sobre o assunto é o grande conflito. E nós vamos estudar hoje uma lição baseadas nos capítulos de 31 até 34 do livro O Grande Conflito. Se você ainda não tem esse livro, vá até uma igreja adventista e você vai ganhar esse livro. É um livro que te ajuda a estudar a Bíblia, tá? Então, desde já eu peço para você que procure, se você ainda não tem, vá atrás do seu. E antes também de apresentar as pessoas que estão aqui comigo, eu quero pedir para você desde já que você adicione aí, se inscreva nos nossos canais, né, no nosso canal no YouTube, também se inscreva no nosso Instagram, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe esta mensagem. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você não vai querer guardar isso só para você, você vai querer compartilhar com outras pessoas. Mas um assunto tão importante, é lógico que mais uma vez eu não poderia estar aqui sozinha, né? Então, do meu lado eu tenho aquela minha dupla, né, de sempre, quase que definitiva, aqui estou sempre junto com ele, André Luiz Roque, meu esposo. Bem-vindo, André. Ô, esposa, que prazer poder estar aqui com vocês, Maíra, que bom estar com você também. E você que nos acompanha aí através dessa gravação, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa ter uma compreensão aí, um assunto tão importante, tão interessante, que Deus realmente possa trazer a compreensão para que você entenda definitivamente esse assunto. Amém. Agora, do meu lado direito, eu tenho a minha amiga. A gente participa da mesma classe aqui na igreja, de estudos, né? Nós temos aqui uma classe chamada Jovens Plus, viu, gente? Porque é um pessoal, assim, dos 40, 40 e poucos, pessoal casado. E a gente estuda junto na mesma classe, além de ser minha amiga para a vida e minha irmã, a Maíra. Bem-vinda. Obrigada, Sandra. Casal muito querido, né? As pessoas muito especiais. Prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E um prazer também te receber, você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. É um assunto, como o André e a Sandra já disseram, muito importante, e que o Espírito Santo possa clarear a sua mente para que você venha a entender da forma mais correta o assunto que nós vamos discutir durante essa lição. Amém. E nós não podemos iniciar esse estudo sem a presença do Espírito Santo entre nós. Então nós vamos orar, e você que está nos acompanhando também, que você possa orar junto conosco. Querido Deus, Pai amado, nós vamos iniciar agora um estudo muito importante, Pai. Um tema que tem sido muito deturpado nos dias de hoje. E nós te pedimos, ó Deus, que o seu Espírito Santo se faça presente aqui entre nós e também aí nos lares onde estão assistindo neste momento esta live, esta gravação, Pai. Amém. Ajude, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender qual é a sua vontade para nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos lá na lição 10 desse trimestre, né? E de repente, se você está entrando em contato agora pela primeira vez com esses estudos, entra lá no nosso canal e volta lá que tem todas as lições gravadas. Acompanhe junto com a gente. Chegamos na lição 10, André. A lição fala sobre espiritualismo exposto. E como eu já aqui mencionei, é um tema muito deturbado e vale a pena a gente entender o que Deus fala para nós desse assunto. Espiritualismo exposto. André, você pode ler o verso para memorizar? Posso sim. O verso para memorizar, ele tem uma promessa maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês que está primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que nos fala o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Amém. Amém. Eu gosto muito de analisar essa figura que vem aqui no começo da lição, essa ilustração, né? Porque ela já nos dá assim uma ideia do assunto, do tema. E aqui, talvez você não consiga ver aí de casa, mas mostra que, né? Aqui jaz uma pessoa entrando. E o mais interessante que eu vi aqui é que, de um lado, eu vejo uma Bíblia caída no chão, como se tendo sido jogada de lado, né, Mar? E ela foi jogada de lado, foi deixada de lado. E a pessoa aqui entrando por uma porta, e ela vai cair aonde aqui nessa ilustração? Ela cai dentro de uma armadilha. Olha só que interessante. Qual é esta armadilha, né? E a gente nota também que depois dessa porta aqui está escuro. Ou seja, parece que saiu da luz de Deus e entrou ali nas trevas no engano, né, André? Diz assim, ó, logo no começo aqui na lição de sábado, o espiritualismo surgiu com a mentira da serpente. É certo que vocês não morrerão. Ele assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. Essa ideia estava na raiz do falso movimento religioso do século XIX, com a alegação das irmãs Fox lá, que depois admitida como fraudulenta, de que podiam receber respostas às suas perguntas de espíritos mortos. Você vê que interessante, né? Na parte da introdução. O próprio Deus, quando conversou com Adão e Eva, falou assim, ó, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E você vê que Satanás, ele usa dessa estratégia até hoje. Ele fala que você, após a sua morte, você vai ainda continuar vivendo. Ele distorce a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar uma estudada justamente nesse assunto, para mostrar dentro da Bíblia que as pessoas, quando morrem, elas vão para um lugar que é o pó da terra, vão descansar, vão dormir, não vão ficar vagueando por aí. Mas Satanás, ele distorce, ele fala, não, você não morrerá. É interessante que aqui fala que é a serpente, né? Aí a gente coloca a culpa na serpente. Não, a culpa não é da serpente. A culpa foi de quem, através da serpente, falou isso, né? E aí costumam dizer que foi ali a primeira a sessão espírita, né? Porque foi Satanás, não foi a serpente, ela não falava. Então, Satanás ali, ele fala através da serpente, né? O animal foi usado ali pelo inimigo para enganar ali, né? Você vê que a serpente, a Bíblia descreve a serpente como voraz, bonita, né? Hoje nós temos medo da serpente, temos medo dessa repulsa, mas lá no início é bonita. Você vê que Satanás, ele usa de estratégias mesmo, ele usa coisas bonitas para enganar a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que é bonito, de repente você vai se deparar com gente falando bonito, com um bom palavreado, né? Uma boa eloquência, mas nem tudo que é bonito, né, nos traz vida. Voltando um pouquinho para a gravura ainda que a Sandra comentou, da armadilha, né, e a escuridão por trás ali da porta, e a Bíblia jogada de lado. Então, quando a gente sai da verdade da Bíblia, que a Bíblia mesmo fala que a palavra de Deus é a lâmpada, né, para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quando a gente deixa de lado essa luz e a gente atravessa a porta para o lado da escuridão, né, nós ficamos realmente sem saber qual é a verdade, porque o que o Satanás mais gosta de fazer é realmente distorcer o que Deus fala. Então, se Deus fala, vocês vão morrer, ele fala, vocês não vão morrer. E ele faz isso desde os tempos do Éden até hoje, para enganar quantas pessoas ele puder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao deixar a luz da Bíblia e entrar na escuridão do inimigo, onde a gente pode se perder facilmente. E aí nesse estudo aqui a gente vai entender que a única salvaguarda contra os enganos satânicos nos últimos dias é um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Não existe outra forma a não ser tendo esse relacionamento. E como eu tenho um relacionamento com Cristo? Estudando a palavra de Deus. Não existe outra forma de você entender qual é a vontade, qual é a verdade, a não ser estudando a palavra de Deus. Você vê que Eva só foi enganada porque ela se distanciou de Deus, do marido. Se ela não tivesse se distanciado do marido, de Deus, ela não teria sido enganada. Quando a gente se distancia de Deus, aí as coisas acontecem pro mal. A gente toma alguns tombos terríveis na vida. E esse relacionamento é um relacionamento diário, constante, contínuo, né?
tem que ser uma coisa diária. Uma vez na vida ou na morte não vai dar certo. Você tem que buscar Deus todos os dias. Aqui partindo para a parte do domingo já, diz assim, a fábula de que a morte é apenas uma entrada para um novo estágio da vida, baseia-se no conceito da imortalidade da alma. E aí algumas pessoas creem que quando elas morrem, elas passam para outros estágios, não morrem de verdade, que a alma não morreu. E aí que a alma, uns foram para o céu, outros vão para o inferno, outros vão para o purgatório, outros irão para o mundo dos espíritos, né? Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Existe alma vagando e voando aqui por esse ambiente? É possível isso? Se a gente retornar lá para a criação, né? No relato da criação na Bíblia, nós vamos perceber que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, que eles vão criar o homem, o ser humano, a Bíblia relata que Deus então formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser a alma vivente. Então, na realidade, as pessoas dizem, né? O mundo prega que nós temos uma alma, mas na verdade nós somos uma alma. A partir do momento que Deus soprou no nariz de Adão, né, o fôlego da vida, e esse fôlego de vida que só Deus pode dar, se juntou ali aquele boneco que ele tinha formado do pó da terra, nós passamos a ser almas viventes. Então, esse conceito está muito claro na Bíblia. E Satanás vem distorcendo isso, né? Pregando que nós temos uma alma que não morre, que quando nós morremos ou a gente vai para o céu, outros vão lá para o inferno, ou algumas que ficam vagando, e é tanta confusão que as pessoas nem sabem ao certo no que acreditar. Mas aí tem o inverso, né, Maíra? O inverso é o seguinte, uma pessoa morre, então o que acontece? O fôlego de vida volta para quem? Para Deus. Para Deus. É o contrário, o inverso. Não vai ficar vagueando por aí. Não existe isso, gente. Deus soprou o fôlego de vida no ser humano e passou a ser uma alma vivente. Quando a pessoa morre, acontece o inverso. A pessoa, o fôlego de vida volta para Deus. Né? A pessoa simplesmente vai descansar. E como a gente tem dito aqui, a gente quer provar, né? Através da Bíblia. O que o André e a Maíra falaram agora está lá em Gênesis 2. Você quer ler junto comigo? Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 2. E o verso está no verso 7. Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, o verso é o 7. Sabe o que diz a palavra de Deus? Confirmando o que ambos aqui falaram. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E o homem foi feito, ele foi feito, alma vivente. Então, aquilo que nós estamos falando aqui hoje sobre esse assunto muito especial e de repente vai mexer aí com o seu sentimento, é o que está dito na Bíblia, não é opinião nem da Maíra, nem da Sandra e nem do André. É aquilo que diz o Senhor, o assim diz o Senhor, ok? Então, quando você tiver dúvida, é Gênesis capítulo 2, o verso é o 7. As consequências mortais do espiritualismo. Aqui no nosso guia de estudos, diz o seguinte, o Senhor, ele proibiu. Ele não falou, se você quiser, se de repente sugeriu que você não fosse atrás disso. Ele proibiu o seu povo de se envolver com o ocultismo. E olha o que diz mais, Israel não deveria tolerar encantador, necromantes, praticantes de magia ou alguém que consultasse os mortos. É um assunto muito especial. Eu falei desde o começo, um assunto deturbado por Satanás. Ele não quer que você entenda sobre isso. Eu acredito que essa proibição pontual de Deus, né? Como a Sandra falou, não foi uma sugestão. Deus falou que estava proibido das pessoas consultarem, né? Porque ele sabe do que Satanás é capaz de fazer. Então, Satanás, ele engana as pessoas. A especialidade dele é enganar. Então, se os que morrem não têm ideia do que está acontecendo, se a alma não é imortal, quem é que responde a essas pessoas? Então, por saber dessas ciladas de Satanás, por saber conhecer, né, as armadilhas que Satanás coloca para nós, Deus, então, proibiu mesmo essa prática, para que as pessoas, para que o povo dele não se colocassem em perigo, né? Dessas enganações, não se colocassem nesse terreno perigoso. Maíra, André, só um minutinho, deixa eu só pegar um ganchinho aqui. Levítico 20, 27, diz que essas pessoas deveriam ser mortas apedrejadas.
Nossa, mas quanta crueldade. Não, é porque Deus queria, né, evitar, então, proteger ali os seus filhos. Era para proteção, para que as pessoas temessem mesmo e não se envolvessem com aquilo que era a falsa adoração. Sem contar que Deus sabia, né? Mas foi uma coisa muito interessante. Eu sabia que com quem que essas pessoas lidam quando elas vão para esse terreno? Com anjos caídos. Embora a gente tenha a proteção de Deus, mas a gente vai ter a proteção de Deus até um certo limite, né? Deus ele vai olhar por nós. Mas quando a gente passa de um terreno encantado de Satanás, aí fica um pouco difícil. Tanto que o Velho Testamento diz que as pessoas eram proibidas, Deus proibiu a ponto de puni-las se elas fossem atrás disso. Por quê? Deus queria preservar essas pessoas. Deus queria proteger essas pessoas. E olha só o que diz aqui. A feitiçaria, ela é demoníaca. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com Deus. Mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo. E, irmãos, eu posso falar com muita propriedade, porque eu estou na igreja há 11 anos aproximadamente. Mas antes disso, eu fui seduzida pelos encantos de Satanás. Então, eu vivi muitos anos enganada. E eu posso falar para você que qualquer um de nós pode cair se a gente não conhecer a palavra de Deus. Então, quando eu percebi, quando eu fui estudar a Bíblia e que eu vi que aquilo era o que Deus achava como abominação, considerava abominação, eu falei, meu Deus, como assim? Eu estou praticando algo que Deus considera como abominação, que é para o meu mal. Como assim? Quem está falando comigo são anjos do mal, Caídos. anjos caídos ali, né? Os anjos de Satanás. Então, por isso que eu disse que essa lição ela pode mexer muito com você, porque a gente acaba indo pela emoção e a gente vai acabar falando aqui um pouquinho mais sobre isso, mas é algo que preenche no momento, mas ele não satisfaz os desejos do nosso coração, porque existe somente um possível de fazer isso, que é Deus. Somente Deus preenche o nosso coração. O que mais a gente tem para falar sobre o domingo aqui? Alguma coisa a mais? Só um comentário, novamente essa crença de que quando morremos a alma, né, permanece viva, e mais uma vez isso desmente o que Deus disse lá no Éden, né? Que o dia em que vocês comerem desse fruto, vocês pecarem, vocês vão morrer. Então, se as pessoas pecam e ainda assim elas não morrem, elas permanecem vivas de alguma forma, mesmo que em algumas teorias elas estejam lá no inferno queimando. Isso contradiz o que Deus disse. Porque se Deus disse você vai morrer, então nós vamos morrer, porque Deus ele não mente. Deus, Não. a palavra dele não volta atrás. Então, cada vez que nós paramos para pensar nesse tipo de crença, a gente percebe que Satanás só está contrariando o que Deus está falando, né? Então Deus fala, Satanás vai lá e contradiz. Deus fala uma verdade, o diabo vai lá e conta uma mentira para confundir as pessoas e afastar as pessoas da real verdade, do que realmente acontece, do que realmente é verdadeiro, e causa confusão, e assim as pessoas não encontram de fato um conforto, como nós podemos ter conforto, né, mesmo diante da morte. Aqui diz assim, ó, a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, assim como a guarda do domingo, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil de abandoná-la. E aí eu volto a dizer que eu vivi isso, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Quando você ora, quando você pede a Deus para te dar a luz sobre aquilo que Ele quer para você, você acaba entendendo, né? E aí, se você não fizer isso, você acaba sendo enganado, né? E aí diz assim, ó, as pessoas usam alguns textos tirados de contexto, né, André? A gente estava até comentando em casa antes sobre isso, eu gostaria de falar algum texto ali que desse um exemplo para quem está em casa assistindo de um texto fora de contexto. Fala aí para nós, André, um texto fora de contexto. Nós temos, por exemplo, quando Jesus estava pregado na cruz e
E aquele ladrão pegou e falou para Jesus o seguinte: Mestre, quando o senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E aí Jesus falou o quê? Olha, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí é uma distorção, né? É. Uma distorção do texto. Eles dizem que a verdade, o texto diz o seguinte: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Dá uma ênfase de que naquele dia o ladrão estaria com Cristo no paraíso. Só que aí você comentou uma coisa interessante. 2 dias depois, quando Jesus ressuscitou, o que acontece? Ele disse que ainda não tinha ido ao Pai. Você viu como é que é as coisas? Então ele não poderia, ele não estaria cumprindo uma promessa dele, né? Então a vírgula aí o pessoal fala no lugar errado. Em verdade, eu te digo hoje. Eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso. E não que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia, né? Então, esse é um texto que ele é usado fora de contexto ou com uma versão ali que leva as pessoas a entenderem como, né, imortalidade, em que naquele mesmo dia ele já tinha ali, né, ido para o E paraíso. as pessoas entendem que isso é mais uma fonte, né, da explicação. Ah, tá vendo? Se o próprio Jesus disse que o ladrão iria para o céu naquele dia, você vê o que é o estudo da Bíblia, né? Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, amigos, é diferente. Nós conhecemos, né? João diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E existem muitas pessoas enganadas que vivem isso como se fosse uma verdade. Se você está assistindo a nós nesse momento e acredita nisso, estude a Bíblia para que você tenha esse conhecimento, não é? Isso é importante. Na segunda-feira fala assim, morte no Antigo Testamento. E aí vem trazendo alguns textos aqui, e esses textos usam ali uma palavra. Os mortos, eles fazem o quê? Descansam. Descansam, né? Eles descansam. Eles estão dormindo. Né? Então aqui, ó, o Antigo Testamento, ele não ensina imortalidade da alma. Ele não ensina que após a morte, fiéis voam para o céu ou para a eternidade, ou que após a morte os ímpios vão descer para o inferno, onde vão queimar eternamente. Imagina? Você vê que a própria lição aqui, a Bíblia nos apresenta vários textos no Antigo Testamento provando que os mortos não vão ficar vagando por aí, não vão ficar atormentando ninguém. Se você acredita nisso, é mentira, não existe isso. Caso alguém esteja fazendo isso, saiba uma coisa: são anjos caídos quem fazem isso para enganar as pessoas. Você pega, por exemplo, o livro de Salmos, capítulo 6, verso 5, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Ou seja, a pessoa que está dormindo, está morta, ela não vai ter lembrança de nada. Um outro texto, no próprio livro de Salmos, capítulo 115, verso 17, nos fala que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem no silêncio. E aí você pode procurar vários textos aí na Bíblia que vai falar que os mortos, eles não têm nenhum tipo de ação, a não ser estar ali descansando, se decompondo. Né? Eclesiastes fala isso, né? Isso. Eu Os até vivos separei sabem aqui. que eles Isso. vão morrer. Então, a gente está vivo, nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. E a Bíblia fala mais. Nem tem participação em nada do que acontece debaixo do sol. Aí, ó, tem vários textos aqui, a gente vê aqui 1 Reis, Salmos, Jó, onde vem falando aqui que as pessoas haviam morrido e dizia descansou, dormiu, sono da morte. Jó falou de não acordar do sono, né? O salmista também fala assim, ó, eu, porém, na justiça contemplarei face a face quando eu acordar. Ou seja, quando nós que somos pó, ou seja, quando nós fomos criados, vamos começar lá do início, nós fomos criados, né? O Senhor pegou o pó da terra, soprou, fez o boneco, soprou o fôlego de vida. Nós nos tornamos almas viventes, ok? Agora é o inverso, nós morremos. O pó da terra volta para onde? O pó. O pó. E o fôlego de vida volta para Deus. E aí, então, nós vamos aguardar ali dormindo, como num sono, até quando? Até A volta a de Jesus. volta de Jesus.
Eu acho que essa é uma comparação perfeita, né? A morte com o sono, porque quando a gente dorme, a gente não tem consciência do que está acontecendo, a não ser que você acorde, né? Então, é como Jesus voltar. Quando a gente está dormindo em repouso, você não sabe o que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa, um barulho muito alto, você acorda, aí sim você volta a ter consciência do que está acontecendo ao seu redor. Então, quem está dormindo, né, hoje, quem morreu e está dormindo no pó da terra, só vai despertar quando acontecer algo muito especial, né? E às vezes a gente se pergunta, mas qual é o problema de acreditar que quando a gente morre, a alma fica por aí? Isso tira, distorce outras verdades da Bíblia, né? Acreditar que a alma não é mortal, que a nossa alma é imortal, tira o sentido de esperar a volta de Jesus. Qual é o sentido de Exatamente. esperar isso, né? E outra coisa, né? Fala assim que, ó, nossa, mas a gente está aí esperando há tantos anos Jesus voltar e ele não volta. Não, a gente não espera mais do que 80 anos, porque a gente que é o tempo que a gente vive aqui. No máximo, No né? máximo 80 anos ainda de enfado, como se diz, né? E depois, quando nós morremos, é o sono. É igual a Maíra falou agora, a gente vai estar dormindo e quando despertar já será a volta de Jesus, né? Então vai ser rápido, vale a pena servir a esse Deus e aguardar a volta, nem que a gente tenha que perder a nossa vida, como vai acontecer aí no final dos tempos, né? Então vale a pena. Porque quando nós acordarmos, será para encontrar Jesus, né? Que mais nós podemos falar aqui, ó? A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. E aí, quando a gente fala aí de espíritos, né? E aí eu quero falar com muito carinho e com muito amor aos nossos irmãos espíritas que de repente estão sendo enganados. Irmãos, se você acredita em Deus, não tem como você acreditar que alguém, o teu pai, a tua mãe ou o teu irmão morreu e voltou para falar com você. Com muito carinho, com muito amor, eu quero dizer para você que isso não existe. É engano do inimigo. Eu vou ler um texto para você que a Maíra até citou aqui. É Eclesiastes. Abre aí a tua Bíblia, Eclesiastes 9. É um assunto que a gente tem que mostrar e provar na Bíblia para você. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os mortos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem, perdão, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí, mais para baixo, fala um pouquinho assim, no versículo 6. Amor e ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Eles não têm parte alguma com coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ou seja, não volta para falar com você. Não é eu que estou falando. É Deus, é através da palavra de Deus está falando. Você está lendo junto comigo. Não acredite. Saia desse engano. Olha aqui mais um pouquinho, diz assim, ó. Muitos terão que encarar espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos, declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres. Você imagina? Que terrível! Que situação você está falando com uma pessoa achando que é um ente querido teu e, na verdade, é o próprio nosso inimigo que está ali através de seus anjos fazendo esses prodígios, né? Que mais nós podemos falar aqui sobre a morte no Antigo Testamento? As promessas, né? Que as pessoas devem se perguntar o seguinte, mas quer dizer que, e aí? O que a Bíblia fala sobre quem morre? Qual que é a recompensa? Nós temos aqui dois textos, em Daniel, capítulo 12, verso 2, que fala o seguinte: e muitos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, um dia, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos, que fizeram a vontade do Pai, que foram obedientes, que foram fiéis, eles ressuscitarão. Se fizeram o que é certo aos olhos de Deus, vão ressuscitar para receber o quê? O galardão. Então,
as pessoas quando morrem, num momento ela vai ressuscitar. É bíblico isso. Então não existe essa coisa da pessoa morreu, ela imediatamente vai vagar por algum lugar. Isso não existe. Ela vai descansar no pó da terra. E em seguida, quando ela ressuscitar, por ocasião da volta de Jesus, essas pessoas vão receber o seu galardão. E aí tem outro texto de Jó, 19, verso 25 e 26. E diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele ainda em minha carne verei a Deus. Amém. E um dia nós possamos ver o nosso Salvador voltar, né? Se eu estiver morto, para a honra e glória de Deus, que eu possa ressuscitar para vê-lo. E que isso nos conforte, né? Como diz aqui no finalzinho desse dia da lição aqui. Embora nós lamentamos pelos nossos mortos, nós precisamos consolar-nos uns aos outros, como a Bíblia fala para nos consolarmos, né? Com o fato de que depois que os fiéis fecham os olhos, né? Depois que os fiéis eles morrem, não importa quanto tempo vai demorar. Para eles vai ser como um abrir e fechar de olhos. Se nós morrermos hoje, é como se estivéssemos dormindo e, de repente, quando nós abrirmos os olhos, nós vamos pensar, nossa, Cristo já voltou. Então, para nós vai ser muito rápido, porque nós não vamos ter consciência de todo o tempo que vai passar, né? Então, nós possamos nos consolar com isso também, né? Amém. Que sendo um sono, um dia nós vamos despertar. E se estivermos preparados para ver o nosso Salvador voltando nas nuvens do céu. Maíra, Amém. o meu avô, antes de falecer, um dia antes, ele falou para minha tia o seguinte: ele estava internado no hospital, falou o seguinte: fala para minha família que eu estou preparado. E no outro dia ele descansou. Ou seja, quando ele ressuscitar, vai ser como se fosse uma Aquele noite dia. anterior, É. né? Eu dormi e Jesus voltou. Jesus voltou. Mas aí, na quarta-feira, fala assim, morte no Novo Testamento. Será que o Novo Testamento trata a morte diferente do que o Antigo Testamento? Igual. É igual. Ambas, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles usam sono como um símbolo da morte. Né? É muito interessante isso. E pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono é equiparada à morte. Ou seja, o Novo Testamento ele reforça a dimensão sugerida lá no Antigo Testamento, de que a ressurreição gloriosa será quando? No retorno de Cristo, né? Um exemplo disso é a história de Lázaro, né? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que a lição vem trazendo também, um dos textos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega até o local que Maria vai procurá-lo e fala, Senhor, mas nosso irmão já está morto, já faz 4 dias que ele está morto. Então Jesus fala, Lázaro está dormindo, Lázaro dorme, né? E então quando Jesus chama Lázaro para fora, né, que Lázaro ressuscita, que Lázaro sai da sepultura, é mais uma prova de que ele permaneceu ali, dormindo. Né? Então ele saiu dali, a alma dele não veio voando de qualquer outro lugar e veio ali de novo. Não, Lázaro estava ali dormindo, como Jesus falou, Lázaro dorme. E quando Jesus chamou, ele acordou e voltou à vida. O mais lindo disso tudo é o seguinte: as pessoas estavam de frente com o autor da vida. Sim. Jesus falou o seguinte para as pessoas: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Olha o que ele falou. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, viverá para sempre. Olha que coisa bonita. Bonito. E eu quero usar mais uma lição aí da história de Lázaro. Se a alma é imortal, se Lázaro foi para o céu, É o que a gente imagina, né? Por ser amigo, andar junto com Cristo ali. por que Jesus traria ele de volta Para morrer de novo. para morrer de novo, se ele já estava no céu? Não faz sentido. Não né? faz nenhum sentido, entende? Então, é a Bíblia, a palavra de Deus, provando, versículo por versículo, que não existe imortalidade da alma. Não existe. Nós não somos alma, né? Nós não temos alma, nós somos alma. Somos. Aí, ó, por que nós teremos o direito à ressurreição? Porque Cristo ressuscitou. Que é o maior exemplo disso, né? E é nisso que é baseada a nossa fé.
Se Cristo, aí Paulo diz, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Nossa fé. Seria vã a nossa fé. Por que nós estaríamos aqui hoje, né, estudando e falando sobre isso? Seria vã a nossa fé. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança no céu? E o próprio Satanás sabia disso, né? Porque Sim. quando Jesus morreu, o que que ele fez? Fez com que o governo lá colocasse ali os guardas ali no túmulo, com medo de que alguém tirasse o corpo de Jesus dali. E a Bíblia fala que ele mesmo colocou seus demônios ali, né? Para ficarem ali. Então, se Jesus tivesse morrido e somente a alma voltasse, não precisaria dele se preocupar com isso, Não. né? Se ele se preocupou aonde estaria o corpo de Jesus, é porque realmente nós vamos acordar de onde descansamos, né? Porque no final da terça-feira diz assim, ó, porque a ressurreição é uma esperança poderosa para os cristãos. Imagina a gente viver, imaginando que seria só esse momento aqui de sofrimento. Qual seria a nossa... Sentido. Qual o sentido, né? Então é por isso, é baseado nisso, na ressurreição de Cristo e de que Cristo ressuscitará aqueles que estão firmes ali, né? Na fé, que acreditam e aceitam Ele como seu Salvador, que são obedientes, Ele irá ressuscitar para a vida eterna. Mas a gente não pode deixar de falar que aqueles que são desobedientes, que aqueles que não aceitam, eles também serão ressuscitados. Mas para ter ali a morte eterna, ressuscitarão para saberem o porquê eles não poderão herdar a vida eterna. Muito triste, né? Muito triste. O que a gente não pode esquecer é que o sacrifício de Jesus na cruz, ele não nos livrou dessa morte passageira, dessa morte que nós conhecemos. O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos libertou da morte eterna, da total separação do Pai. Né? Tanto que Jesus, quando ele morreu na cruz, foi essa morte que ele morreu, a morte eterna. E ele venceu essa morte. Então, porque ele morreu sem ser culpado, nós temos direito de termos a esperança de que mesmo que nós passemos por essa morte que a gente conhece aqui, essa morte que é um sono, né? Nós temos a esperança que um dia, quando for tocada a trombeta, quando Jesus estiver voltando nas nuvens do céu, nós então vamos poder ressuscitar e ir de encontro com Ele, com o nosso Deus, o nosso Senhor nos ares, e também reencontrar todos aqueles queridos que morreram em Cristo. Amém, que Amém. assim seja, que estejamos preparados e firmes em Cristo para a gente se alegrar quando nós vermos a Jesus, então, voltando nas nuvens do céu. Eu vou falar para vocês, eu prefiro que ele volte aí, eu já esteja vivo, que eu quero ver tudo. É claro que eu vou ver também, se eu estiver morta, que Jesus irá me ressuscitar. Eu creio e tenho fé nisso. Aí na quarta-feira diz assim, ó, Espiritualismo nos últimos dias, parte 1. E aí vem falando que Satanás, ele fará sinais e maravilhas e ele irá enganar multidões. Fala assim que ele terá um grande poder de persuasão. Olha que triste. Multidões, inclusive, se possível, até Os Os próprios eleitos. escolhidos. os escolhidos. É. Isso aí eu volto na parte da introdução da lição, onde a minha esposa mostrou aqui a figura da pessoa com a Bíblia abandonada, entrando numa Armadilha, uma né? armadilha. Será que um cristão ele pode ser enganado também? Um fiel, um escolhido? Pode. Haja visto que a Bíblia nos apresenta a história de Saul, que foi ungido por Deus, separado por Deus para ser rei de Israel. E quando ele buscou ali resposta de Deus, não teve resposta. O que ele foi procurar? Uma cartomante. E estava proibido, não é? Sim. Se a cartomante tivesse em exercício, o que aconteceria com ela? Seria apedrejada. Então, até nós, como eleitos, como pessoas que vêm à igreja, podemos também ser enganados por Satanás. Eu quero contar uma história aqui rapidinho. Uma irmã nossa que era da igreja, que perdeu um filho. Olha que história. Uma pessoa envolvida com a igreja, mas ela perdeu o filho e ela sentiu esse vazio, essa angústia, essa depressão. E alguém chegou nela e falou assim, ó, eu sei uma pessoa que pode resolver o seu problema. E aí apresentou uma médium para ela, e ela foi, e ela aparentemente viu o filho, Falou com ele, né? falou com ele, e infelizmente essa irmã nunca mais voltou para a igreja.
ela preferiu viver um momento do que o eterno. Sei o Um que Satanás falso faz. contentamento, né? Isso. Mas, ó, aí eu vou falar exatamente o porquê, André. Não por causa do conteúdo da mensagem, é por causa das forças, das manifestações sobrenaturais. E aí, o que que ele faz, o inimigo? Ele apela para o quê? Para o lado sentimental, Sentimental. afetivo, emocional da pessoa. Ela estava abalada ali emocionalmente com a perda do filho e não estava firme nas promessas de Deus, porque se ela tivesse firme na palavra de Deus, Ter caído. ela não teria caído nesse engano. Então ele apela para esse lado afetivo, emocional. E aí diz o seguinte: quando nós agimos por emoção, nós comprometemos as nossas decisões, porque nós agimos por emoção. Né? E as emoções são passageiras, né? Tem uma história que aconteceu bem próxima a mim. Eu tinha uma professora de matemática, eu estava na 4ª série. E ela faleceu, veio a falecer num acidente de carro onde o esposo estava dirigindo. E ele se sentiu muito culpado na época, né? E depois que ela faleceu, depois ele contou essa experiência. Ele chegou a vê-la, né? Entre aspas. Uhum. Eles eram recém-casados, não tinham nem filho ainda, eram casadinhos de novo. E ele conta que ele olhou, ele estava sentado no sofá da sala e a Selma veio. E ele viu ela do jeitinho que ela era, com a voz dela. E por um momento ele fala isso. O meu desejo era de correr e abraçar ela e beijar ela. Era minha esposa, era ela aos meus olhos. Mas ele orou a Deus, pediu misericórdia de Deus, repreendeu o mal, né? E naquele momento que ele pede a misericórdia de Deus, repreende ali o mal, Satanás. Então a voz dela já modificou e culpou ele pelo acidente, né? Tentando deixá-lo mal. Então nós temos que tomar cuidado. Então uma se afastou. Outro, né, no caso do Marcelo, ele já se lembrou das verdades da Bíblia que ele conhecia e se apegou a Deus e ele venceu ali naquele momento as suas próprias emoções, né? Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Quando eu disse que a irmã ela viu o filho, na verdade ela não viu o filho. Não, não é o No filho. começo, nós falamos aqui na introdução da lição, Satanás ele coloca seus anjos caídos para se aparecer de uma forma que as pessoas achem que seja um ente querido, mas não é. Não é. Satanás é A poderoso, personificação, né? A Bíblia palavra é fala essa. que ele vai se transformar até em anjo de luz para Isso. enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com ele. Vocês querem ver mais um texto? Jó. Abre a sua Bíblia comigo. Jó, capítulo 7, nos versículos 9 e 10. Nós vamos fazer questão de falar os versículos aqui porque é muito forte essa lição e você precisa entender pelo poder do Espírito Santo. Jó, capítulo 7, verso 9 e 10 diz o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. E o 10 diz o seguinte: nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar de onde habita, ou conhecerá jamais. Nenhuma das duas histórias aqui eram os entes queridos que estavam lá. Porque Deus está dizendo, através da sua palavra, que jamais tornará a subir. Os mortos nada sabem, não tem como você conversar e falar com o seu filho amado que descansa no pó da terra. Se ele dormiu no Senhor, acreditando em Deus e aceitando a Jesus como Salvador, e você também, vocês terão a oportunidade de se abraçar quando Jesus voltar. Amém. Única Amém. e exclusivamente. Portanto, siga firme nos caminhos de Jesus, porque essa é a única forma que você vai ter para encontrar um seu ente querido. Que mais nós precisamos entender aqui sobre a quarta? Mais alguma coisa? Sim. Essa questão da gente agir com a emoção, não é? Será que é legal isso, a gente agir com a emoção? A Bíblia nos diz, vamos até marcar um texto, está em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que fala que o nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar no nosso coração. A emoção, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que trabalhar com a razão, a Bíblia, né? Deus, conversar com Deus, porque o nosso coração é enganoso. Isso é uma coisa muito interessante e legal que o autor traz. Talvez seja por isso que Deus foi tão firme em falar que era proibido. Isso. Porque sabendo dos enganos e conhecendo o coração do ser humano,
Deus proibiu para que nós não caíssemos na tentação para que os nossos sentimentos não turvassem a nossa visão, a nossa razão, e nós fôssemos enganados pelas armadilhas de Satanás, né? Vamos agora passar então aqui para quinta-feira. Espiritualismo nos últimos dias, parte 2. Queridos, nós estamos, costumamos dizer assim, o fim está chegando, o tempo do fim está chegando. E aí agora a gente começa a ter a certeza de que estamos no fim do tempo do fim. Porque acontecem coisas que estão aqui, ó, na Bíblia, que Deus falou que iria acontecer, estão acontecendo cada vez mais, né? É muita tragédia, é muita coisa ruim acontecendo no mundo. Os sinais estão nos mostrando que nós estamos realmente chegando ali nos últimos momentos. E a nossa esperança de salvação, ela está somente em Cristo. Somente em Cristo. Em breve, Cristo, ele voltará para reivindicar os seus. O que você quer? Qual é a decisão que você vai tomar? Eu sei que esse é um assunto bastante complexo. Nós poderíamos falar aqui, ler textos por horas, né? E explicar mais. De repente, aqui o tempo é pouco para você entender. Mas a gente quer te estender um convite para que você nos procure uma igreja. De repente você está assistindo, não é daqui de Catanduva, procure uma igreja adventista, alguém para te dar um estudo, para te ajudar a entender. Eu tenho fé, nós temos essa fé, e pelo Espírito Santo que você vai ser tocado a Amém. entender, que você vai ser tocado a deixar esse engano de lado, né? O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. A esperança de que Cristo vai voltar para nos buscar, para reivindicar os seus, aqueles que foram obedientes, aqueles que guardaram os seus mandamentos, né? O mais importante de tudo é que Jesus, ele nos orienta, avisa, né? Você vê aqui que a Bíblia nos traz vários textos, principalmente na parte de quinta-feira aqui, nós temos alguns textos que falam sobre o que acontecerá nos últimos dias. Uma coisa que tem acontecido muito é essa questão do engano, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, uma pessoa morta. Eu pensei, deve ser alguma farsa, não faz sentido isso, a pessoa morta. E aí levam lá na frente do pastor, o pastor olha, a pessoa sai se debatendo, umas coisas, e aquela multidão aplaudindo. E você vê, Satanás ele usa a sua estratégia para enganar as pessoas. Para trazer um falso conforto, né? Isso. Exatamente. A gente só vai estar seguro de fato quando nós deixarmos a escuridão do mundo, deixarmos a escuridão das mentiras de Satanás e nos atentarmos para a única luz que nós temos. Foi a luz que Cristo nos deixou, que é a Bíblia, a sua palavra. Então, tudo que nós falamos aqui não é de nós mesmos. Tudo isso que está sendo explicado aqui está na Bíblia, está na palavra de Deus. E é somente a essa luz, é somente a essa fonte que nós devemos recorrer. A Bíblia mesmo fala, se eles não falarem, segundo o que está lá na Bíblia, o testemunho de Cristo, é mentira, não acreditem. Então, que nós possamos procurar a luz verdadeira, que é Deus e a sua palavra. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos de Deus ou tenham a fé em Cristo. E ele tem feito isso diariamente conosco, e não tem sido com coisas ruins. Ele muda as estratégias. Hoje ele tem roubado o nosso tempo. Nós não temos tempo para nada. Nós trabalhamos muito, estudamos, chegamos em casa cansados e nós não queremos parar para estudar a palavra de Deus. Meus queridos amigos, encontre um tempo para estudar a palavra de Deus. Encontre, porque senão você será enganado. E aí ele vai fazer coisas muito piores de agora para frente. Ele vai fazer coisas que você vai falar, ele vai se personificar ali como o próprio Cristo. Está dizendo aqui no final da lição, na quinta-feira. Ele mesmo virá, com poder sobrenatural, dizendo que ele é o Cristo e enganará as pessoas. E como você vai saber que isso não é verdade? Conhecendo a palavra de Deus. Não tem outra forma de você conseguir
vencer a esse engano. E então, com muito amor, mais uma vez eu te peço, estude a palavra de Deus, é a única forma de você vencer esse engano. A gente está terminando a nossa lição e eu queria que vocês deixassem aí, né, as considerações finais de cada um. Vamos começar com as damas, né, meu amor? Maíra, consideração final. Para mim, assim, o resumo, a ideia principal da lição é que Deus conhece o mal e Ele quer nos proteger do mal. E por querer nos proteger, Ele deixa orientações do que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Enquanto nós estivermos seguindo as orientações que Cristo deixou para nós, buscando na fonte verdadeira, que é a palavra de Deus, nós estaremos guardados e protegidos de todo o engano de Satanás. E que nós possamos, então, seguir firmes nesse propósito, né? De estar ali, ao invés de ouvir as nossas emoções, muitas vezes os nossos sentimentos, mas estarmos atentos às palavras de Deus. André? Existe uma multidão que está sendo enganada por Satanás. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza no coração, até cristãos, pessoas que vão à igreja, são enganadas por Satanás, essa questão da espiritualidade. E a única forma de você saber o que é certo, o que é errado, qual é a vontade de Deus, é estudando a Bíblia. Não tem outra fórmula, outra receita. Essa é a fórmula, a receita é essa. Estude a Bíblia. Tome um tempo para estudar, para conhecer. Deus está nos orientando, Ele quer nos mostrar. Você pega aqui de São Mateus 24, verso 5. O próprio Cristo diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Nos finais dos tempos, muitos aparecerão como sendo o próprio Cristo. E vão fazer até sinais e prodígios. Tome cuidado para você não ser enganado. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecido na palavra de Deus, serão enganados e vencidos. E aí eu quero deixar o último versículo. Está em João, capítulo 8, e o verso 32. E esse vai fazer todo sentido com tudo aquilo que nós falamos até agora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Que você possa se sentir tocado por tudo aquilo que a gente falou aqui, porque é a vontade de Deus para cada um de nós. Que você se sinta cada vez mais motivado a estudar a palavra de Deus. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.